Curso básico para resolver problemas. Ken Watanabe. Se você quer ser mais bem-sucedido nos negócios ou melhor no aprendizado, pode ser um pouco frustrante quando você sabe o que quer, mas descobre que o caminho para o seu objetivo está cheio de obstáculos, fazendo com que o alvo pareça impossível. Esse livro é sobre nunca ter essa experiência frustrante novamente. Com base em conselhos simples escritos originalmente para crianças de escolas japonesas, essas dicas ajudarão qualquer um a controlar os problemas que impedem a obtenção do sucesso. Tudo começa com a quebra do seu problema até o núcleo. Nós nos deparamos com problemas todos os dias, como dificuldades gramaticais na aula de inglês ou tensão com colegas. Não importa a escala dos problemas que enfrentamos, nem todos nós estamos bem equipados para resolvê-los. É aí que entram os 4 passos essenciais. Eles podem ajudá-lo a resolver qualquer problema. O primeiro passo é identificar qual é o seu problema. Para fazer isso, você tem que resolver o problema e dividi-lo em partes menores. Por exemplo, imagine que você está com notas baixas em matemática. À primeira vista, o problema parece enorme e quase impossível. Então, você se pergunta se deve parar de jogar futebol com seus amigos para dedicar mais tempo ao estudo. Mas antes de ligar para seus amigos para dizer que você está fora da equipe, pense no problema de outra maneira. Você deve se perguntar quais categorias estão causando problemas. É geometria, álgebra ou frações? Se apenas a geometria estiver diminuindo suas notas, então apenas a geometria deve ser seu foco de maior estudo. Mas antes de começar a estudar, reduza seu problema ainda mais. Dê uma olhada mais detalhada na geometria e identifique os problemas específicos que você tem com o assunto. É o volume do cilindro de medição ou áreas trapezoidais? Ou é o teorema de Pitágoras? Depois de identificar seu ponto fraco, você pode começar a resolver o problema com muito mais eficiência, concentrando toda a sua atenção nele e provavelmente terá tempo de jogar futebol com seus amigos também. Neste ponto, você sabe exatamente onde está o seu problema. No entanto, você ainda não o resolveu. O segundo passo é descobrir o que exatamente está causando o seu problema. Agora que você descobriu o seu problema real, precisa descobrir por que isso é um problema. Em outras palavras, o que está causando isso? Para determinar a causa do seu problema, primeiro liste todas as causas possíveis. Por exemplo, digamos que há uma banda infantil chamada Maçãs e Laranjas. Eles realizam shows mensais em sua escola, mas poucas pessoas participam e eles querem saber por quê. Então, os membros da banda listam todas as causas possíveis. Talvez as pessoas não tenham ouvido falar dos shows, talvez eles não gostem de música pop, mas essas são apenas hipóteses. Para saber com certeza se uma hipótese realmente é a causa raiz do seu problema, você precisa testá-la. Um ótimo método de teste é usar uma ferramenta para responder a algumas perguntas de sim ou não que ajudam a esclarecer sua hipótese. Maçãs e Laranjas começam a criar sua árvore de perguntas de sim ou não após listar as possíveis causas. A primeira pergunta de sim ou não é: as pessoas sabem sobre os shows? Se a resposta for não, a banda provavelmente identificou a falta de consciência como a causa raiz dos números baixos de participação. Se a resposta for sim, a árvore se desdobra em mais ramificações e a banda tem que responder outra pergunta de sim ou não. O grupo de pessoas que conhecia o concerto realmente compareceu? Se não, talvez eles não sejam fãs de música pop. Se a resposta para isto também é não, essa é a causa. Mas se eles são fãs, então cavem um pouco mais fundo. Talvez pergunte por que mais pessoas compareceram ao primeiro concerto do que ao segundo. Continue fazendo pergunta até ter todas as respostas para apoiar suas hipóteses. Então você terá sua causa principal e estará pronto para a próxima etapa, analisar essa causa para poder formar um plano de ação. O próximo passo é realizar a análise que ajudará você a gerar as melhores soluções. Comece perguntando a você mesmo: que informações eu preciso para analisar a situação? Voltando ao exemplo de Maçãs e Laranjas, a banda compartilhou pesquisas e conduziu entrevistas com uma pequena amostra de alunos em sua escola. A partir das informações que coletaram, eles perceberam que precisavam tanto aumentar a conscientização quanto atrair as pessoas para seus shows. Agora você coletou e analisou todas as informações. É hora de desenvolver soluções possíveis. Então, Maçãs e Laranjas listou publicidade através dos jornais estudantis e e-mail. Eles também consideraram brincar nas salas de aula e colocar anúncios no rádio. Todas essas possíveis soluções foram escritas e colocadas em uma tabela. A banda fez 2 colunas. Uma intitulada Aumentou a Consciência
E a outra obteve as pessoas para assistir? Então elas organizaram cada solução em uma coluna ou outra de acordo com como e onde elas foram impactantes. Com muitas soluções possíveis, você precisa priorizar e determinar quais serão incluídas em seu plano de ação. As maçãs e laranjas queriam priorizar as soluções que eram impactantes e fáceis de implementar. Eles sabiam que a ideia de se apresentar nas salas de aula teria um grande impacto, mas também exigiria muito esforço para configurar e desmontar o equipamento a cada turma. Como uma parte significativa dos alunos ouve a rádio da escola, fazer com que a estação de rádio anuncie seus shows e ouça sua música de antemão seria simples de implementar e resultaria em um grande impacto. Então, eles decidiram tornar os anúncios de rádio parte de seu plano de ação de medidas concretas para resolver seu problema. Estabeleça metas menores para avaliar o que será necessário para alcançar seus maiores sonhos. Muitos de nós gostam de sonhar alto. Alguns de nós pensam em se tornar patinadores profissionais ou atores famosos. Muitas vezes, no entanto, como esses sonhos parecem tão grandes e impossíveis de alcançar, nunca agimos de acordo com eles, e eles permanecem sonhos para sempre. Mas não tem que ser assim. Se você quer caçar com sucesso um grande sonho, você precisa dividi-lo em objetivos menores. Certifique-se de que as metas sejam óbvias e defina-as uma por vez. Por exemplo, Eric Squirrel quer se tornar diretor de filmes de animação de grande orçamento, mas ele não tem absolutamente nenhuma habilidade em animação por computador. Ele nem possui um computador. Seu primeiro objetivo é, portanto, se apossar de um computador. Especificamente, ele quer um computador Apple usado que custa um valor X e gostaria de comprá-lo nos próximos 6 meses sem precisar de um empréstimo para pagar por ele. O objetivo de Eric é pequeno, claro e específico, o que facilita seu alcance. Assim como Eric, você também precisa estabelecer metas pequenas, claras e específicas. A próxima tarefa é descobrir como você pode alcançar esse objetivo. Considere o tamanho da lacuna entre sua situação atual e a meta que você está tentando atingir. Eric Squirrel sabia que queria um computador que valia X em 6 meses, mas calculando suas economias e ganhos futuros, descobriu que ele só teria metade do valor esperado dentro do tempo esperado. A diferença entre a situação atual e a meta era de metade. Então, como Eric poderia fechar essa lacuna? Ele começa a pensar em várias ideias como poupar dinheiro, pedir um aumento ao seu chefe e jogar na loteria. Então, para escolher a melhor ideia, ele forma uma árvore lógica, muito semelhante à árvore de sim ou não usada por maçãs e laranjas para descobrir por que ninguém estava indo aos seus shows. Eric começa com seu objetivo principal de usar seu próprio dinheiro para comprar um computador usado em 6 meses. Ele desenha 2 ramos, um sobre limitar seus gastos, o outro sobre aumentar sua renda. Ele estende esses 2 ramos para ramos novos e mais específicos. Então, para o ramo reduzir seus gastos, ele desenha novos ramos que sugerem exatamente como ele economizará dinheiro. Uma sugestão é reduzir as compras de entretenimento, como jogos e CDs. Quando a árvore está completa, Eric elimina os ramos que parecem não alcançáveis nem particularmente eficazes, como ganhar na loteria e fazer investimentos. No final, as boas e viáveis ideias ficam em destaque. Destas, ele vai formar sua hipótese. Ele pode alcançar seu objetivo de comprar o computador, obtendo um emprego melhor remunerado, vendendo alguns de seus DVDs e não comprando mais nenhum jogo ou CD. Agora é hora de Eric colocar sua hipótese para uma solução para o teste. Em seguida, passo 4, faça um plano de ação. Depois de ter sua hipótese de solução, você pode analisá-la e começar a agir. Então, você dividiu seu problema, conheceu a causa principal e criou uma hipótese para resolvê-lo. Você está praticamente pronto para agir. Mas primeiro, você precisa analisar sua hipótese para descobrir exatamente como implementá-la. Inicie a análise coletando informações relevantes. No caso de Eric Squirrel, ele começa coletando os recibos de jogos e compras de CD. Ele também entra em contato com amigos sobre ofertas de emprego e pesquisa o preço de venda de DVDs usados. Depois de coletar as informações, você está pronto para analisá-las. Para calcular suas despesas, Eric repassa seus recibos de compra dos últimos meses e conclui todos os seus gastos. Ele então mediu suas prioridades em relação ao custo de comprar os diferentes itens. Se Eric gasta muito pouco em doces, ele decide que não vale a pena economizar daí. Mas se gasta muito dinheiro em DVDs, ele decide parar de comprá-los por algum tempo. Ele também analisa o pagamento de outro emprego e quanto ele pode ganhar vendendo alguns de seus DVDs.
Depois de tudo isso, ele pode concluir que é possível alcançar sua meta de comprar o computador usado. Com a análise feita, finalmente chegou a hora da quarta etapa, execução. Lembre-se, um plano não vale nada se você não o executar. Portanto, certifique-se de executá-lo bem e esteja preparado para fazer ajustes ao longo do caminho. Imagine se Eric não pudesse vender seus DVDs. Bem, ele simplesmente teria que aplicar seu novo conhecimento sobre resolução de problemas. Talvez ele possa andar com o cachorro do vizinho e ganhar um pouco de dinheiro extra dessa maneira. Você deveria fazer o mesmo. Se um obstáculo aparecer, modifique seu plano e continue a executá-lo até conseguir o que se propôs a fazer e resolver seu problema. Insta Insights. Quando se deparar com um problema, tente dividi-lo em partes até achar seu foco principal. O segundo passo é descobrir o que está causando esse problema. Para isso, pense nas possíveis razões e teste suas ideias. No terceiro passo, para selecionar a melhor solução possível para o seu problema, faça um brainstorm de ideias e conduza uma análise cuidadosa. Para alcançar seu objetivo, liste todas as soluções possíveis e transforme a melhor em uma hipótese. Com a análise feita, é a hora da execução. Certifique-se de executar sua hipótese bem e esteja preparado para fazer ajustes ao longo do caminho. Neste livro, você aprendeu que todos enfrentam problemas, desde pequenos como uma soma de geometria até grandes como realizar um sonho ao longo da vida. Felizmente, são necessários apenas 4 passos para resolver qualquer problema: dividi-lo, ver o que está causando o problema, analisar a causa e, finalmente, executar um plano de ação.